Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره أما بعد أما زرموج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Depois de termos falado do conceito de jejum, o conceito linguístico e o conceito jurídico, afirmamos que o jejum é uma junção de abstinência ou é abstinência de certas coisas em um determinado tempo. E falamos juridicamente que é abstinência de comer, beber, assim como privar-se também de contactos sensuais e de contactos sexuais. E o seu tempo é do início da alvorada até ao pôr do sol. Entretanto, este é o jejum. Amados irmãos, nesta aula de hoje, inshallah, na nossa segunda aula, abordaremos um pouco do historial de jejum. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, no Surat al-Baqarah, Bismillahir Rahmanir Rahim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que credes, ó vós que temeis, ó vós fiéis. A prescrição do jejum foi feita para vós, ou foi prescrito o jejum para vós, assim como fora prescrito para os povos que vieram antes de vós, isto é, antes do povo de Muhammad, لعلكم تتقون, para que possais alcançar a piedade, alcançar o temor. Amados irmãos, em primeiro lugar que eu queria chamar a atenção é que quando Allah subhanahu wa ta'ala usa o termo aqui, kutiba alaykum, esse termo pode ser entendido de forma mais afável possível, para que este jejum seja praticado com uma livre, espontânea vontade ao fundo do nosso coração. É permissível a gente traduzir que Allah subhanahu wa ta'ala receitou para nós, ó vós que credes, foi-vos dado uma receita. De quê? Esta receita chama-se jejum. Assim como quando nós vamos a um médico, queixamos-nos de uma doença, os árabes dizem, إذا ذهبت إلى الطبيب وشكوت عن الوجع. Se você vai para um médico e você queixa-se da dor de alguma enfermidade, o médico geralmente disse aktub laka ou katabtu laka al-himya. Eu prescrevi para ti esta receita. Eu dei a si esta receita. Para o quê? Para te aliviar ou para você alcançar a saúde ou para você sair desta enfermidade em que te encontras. Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos a receita que é o jejum. A medicação aqui é o jejum. Mas esta medicação, assim como o médico, ele prescreve os horários fixos. O que é que devemos e o que é que não devemos comer. O que é que devemos e o que é que não devemos fazer. E quanto tempo nós devemos cumprir com esta receita. Então, amados irmãos, todo doente que está com esta receita dado pelo médico, confiando neste médico, claro, na medicina, o homem ou o ser humano até perde o seu sono, coloca o despertador para acordar às tantas horas, a fim de o quê? Para ele tomar a medicação na hora prescrita, porque ele não quer falhar, ele não quer errar em relação à prescrição médica, porque ele deseja, porque ele anseia ter esta saúde de forma rápida e eficaz. Amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a receita que é o jejum e colocou algumas normas para que este jejum seja aceite a fim de alcançarmos aquela que é a melhor cura. Qual é? لعلكم تتقون, para que possais serem piedosos, para que possais alcançar o temor. Então, a receita que Allah nos dá, que é o jejum, o objetivo, o resultado é o temor. Entretanto, aquele indivíduo
que receber esta receita, mas não cumprir com os regulamentos prefixados nesta receita, infelizmente será como aquele que dizia o Sheikh Abdul Hamid Kishki, que Ramadan suqun qa'imun, rabiha fihi man rabiha wa khasra fihi man khasir. Será como aquele indivíduo que foi para uma feira e passou o tempo e a feira terminou e ele não vendeu quase nada, mas esteve lá o tempo todo. Então, amados irmãos, o jejum é uma receita que Allah nos dá, porque Allah gosta de nós. O jejum é uma receita que Allah nos dá, porque Allah quer de nós o temor. O jejum é uma receita que Allah nos dá, porque Allah quer de nós o Jannah. A Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Não entrareis no Jannah antes que compactam o temor, antes que tragam o temor. E é este temor que Allah nos dá uma receita, majanan, uma receita grátis, uma receita free, a fim de nós alcançarmos isto que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como chave para a entrada no Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Que Allah nos faça dentre os piedosos, que Allah nos faça dentre os tementes. Amém, ya Rabb. Amados irmãos, falando de historial de jejum, aqui Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Kama kutiba ala alladhina min qablikum", assim como foi prescrito o jejum para os povos que vieram antes de vós. Antes de vós quem? Antes de vós o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em primeiro lugar, o nosso jejum é diferente ou difere com aquele jejum dos povos que vieram antes. Seja no nome pode ser diferente, seja no tempo de observância de jejum pode ser diferente. Fala-se pela história que os judeus também tinham um jejum obrigatório num dia que era conhecido como Kabur. Significa que o nosso nome, ou o nome do nosso jejum é diferente deles. Não só, este jejum dizem que era obrigatório apenas no 9º dia, queria dizer no 10º dia do 7º mês do calendário deles. Tinha um calendário chamado Tisriyun ou Tisra. Entretanto, este jejum também era diferente pelo tempo da sua observância, porque começava após o pôr do sol do 9º dia até o pôr do sol do 10º dia, logo 24 horas. Momentos depois, através da deturpação da Tora, por aí em diante, e vós sabeis que houveram muitas deturpações a respeito daquelas mensagens divinas trazidas pelo Nabi Musa alayhi salatu wassalam por parte de Allah. Entretanto, os seus monges aí foram colocando outros jejuns, colocaram mais 4 jejuns, os primeiros dias de alguns meses no calendário dele. O mais importante, eles também tinham um jejum. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Kama kutiba ala alladhina min qablikum." Não só, eles também tinham um jejum facultativo deles, aquele que encontramos referenciado no hadith de Bukhari e Muslim, onde o Nabi alayhi salatu wassalam diz que o melhor jejum facultativo perante Allah, isto é, os judeus observavam isto, era o jejum de Daud. Inna ahabba siyam ila Allah siyam Daud. No fim do hadith disse: "Wa kana yasumu yawman wa yaftiru yawman." O Daud jejuava um dia sim, um dia não, facultativamente. Então, os judeus também observavam esse jejum. É narrado também que os judeus, quando o Nabi alayhi salatu wassalam chega em Medina, eles já observavam o jejum de Ashura, aquele jejum que nós observamos no primeiro mês lunar. De acordo com Ibn Abbas radiyallahu anhu, no hadith relatado no compêndio de Imam al-Bukhari, ele diz que quando o Nabi alayhi salatu wassalam chegou em Medina, os judeus já jejuavam como vitória de quem? Como vitória do Moisés em relação a Faraó. E aí o Nabi alayhi salatu wassalam jejuavam esse Ashura. Aí o Nabi alayhi salatu wassalam disse para os companheiros, os seus companheiros primeiros muçulmanos naquela altura, porque este jejum o Nabi também observou. Ele disse:
Antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Vós tendes mais direito em seguir o Moisés do que eles, portanto, observai o jejum. Entretanto, haviam esse jejum. Falar do cristianismo, ou dos que se dizem cristãos, não temos muito que falar, porque os cristãos, vocês sabem que a mensagem trazida por Isa, alayhi salatu wassalam, a sua profecia não durou nenhum quinquênio, praticamente. Conta-se que foram 3 a 4 anos, ou 2 a 3 anos, mais que se fala, foram 3 anos da profecia do Isa alayhi salatu wassalam. Entretanto, eles também, o que mais observavam era o jejum também de Ashura, este jejum que foi referenciado. Entretanto, amados irmãos, minhas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós o jejum. Allah subhanahu wa ta'ala receitou para nós o jejum com um único propósito, porque Allah ama a nós, porque Allah quer de nós o temor, porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou o temor como chave do paraíso. E quando é que o jejum do Ramadã foi tornado obrigatório para nós? Terminando, o jejum do Ramadã foi tornado obrigatório para os muçulmanos no segundo ano da migração do Nabi alayhi salatu wassalam a Medina. De acordo com várias passagens encontramos, mas podemos nos auxiliar com Imam Nawawi no seu livro Al-Majmu', onde ele diz que o jejum do Ramadã tornou-se obrigatório para o Nabi alayhi salatu wassalam no segundo ano, no mês de Sha'ban. Como amados irmãos, minhas irmãs da mesma fé, isto é que nós temos sobre o historial de jejum. O importante é sabermos que este jejum é uma oferenda por parte de Allah. Portanto, recebemos-lo o jejum de mãos dadas, com sorriso, com todo o nosso empenho, a fim de lutarmos para cumprirmos com esses regulamentos traçados para o jejum, a fim de alcançarmos esse temor. Aqulu ma tasma'un. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين